Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, faço parte da equipe de comunicação da Uplast. Lembrando para você que está chegando agora no nosso canal, sejam muito bem-vindos ao canal da Abits. Lembrando que hoje, vamos apresentar para vocês uma startup que deu certo. Lembrando também que vamos falar sobre desafios, dificuldades, oportunidades e também dar algumas dicas para você que quer fundar uma startup. Lembrando que hoje estamos com a Catrine e ela vai falar um pouquinho para vocês o que é o Na Porta, hein? Bom, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Catrine, como o Bruno apresentou, eu sou cofundadora e responsável pelo marketing da Na Porta. Somos formados por 4 sócios, eu, o Rodrigo, que é nosso CFO, responsável pelo financeiro, o Leonardo, responsável por operações, e o Sanderson, que fundou a Na Porta, é o empreendedor aí que fez tudo isso acontecer junto com nós 3. Então, nós da Na Porta começamos a startup através de uma dor que o Sanderson, nosso sócio, sofreu. Sanderson, ele veio da periferia de Ferraz de Vasconcelos, o extremo leste de São Paulo, e foi através de uma vivência dessa realidade que ele, que já era um empreendedor antes da Na Porta, na verdade ele tinha um outro negócio que chamava Ponto do Nerd, era um negócio de tecnologia, ele tinha um e-commerce que vendia periféricos. Ele tava nessa pegada de... a gente chama de empreendedor serial, que é aquele empreendedor que tem várias ideias, vai tendo vários negócios ao longo do tempo, e ele tava com aquela pulguinha aí de fazer algo de impacto, e conheceu o Leonardo, que é o nosso sócio. Na época ele estava na Amazon, já numa fase de vida muito olhando para como que eu faço a diferença, e quando a gente tá no mundo corporativo, acontece uma série de coisas. É importante você viver essa experiência, mas às vezes você começa a se conhecer e ver que você quer mais, que você quer impactar de verdade, profundamente a vida das pessoas. E foi bem nesse contexto que os dois se conheceram. O Sanderson tinha uma loja na Amazon, eles se conheceram, começaram a conversar e uniu a dor do Sanderson de viver a realidade periférica com a experiência do Léo, que também já teve outras experiências de empresa, não só da Amazon, mas da própria Ambev, onde ele era vendedor e atendia áreas como favelas, áreas periféricas. E os dois conversando, surgiu um pouco a luz dessa ideia de, cara, como que a gente pode impactar, como que tá sendo, o que a comunidade vive, que a gente pode fazer a diferença. E tava bem no auge da pandemia, e a gente sabe o que aconteceu. A gente fala que a pandemia ela fez um gargalo, um abismo social, mais do que já existia. Porque ao mesmo tempo que o asfalto estava vivendo uma realidade de ultra aceleração da tecnologia, as empresas estavam falando de same day delivery, que a entrega é no mesmo dia. Ela estava falando sobre blockchain, cadeia 4.0, a logística avançada, tal. A favela estava, por um outro lado, tentando sobreviver, tentando empreender na vida para fazer o negócio acontecer. Então virou um abismo. E aí, nessa conversa, de tentar ver como que a gente traz soluções e entendendo esse cenário, a gente viu uma luz do tipo, como que a gente traz essa realidade que o asfalto está vivendo, do e-commerce, da tecnologia, da conveniência, que só se falava disso, para a favela, que hoje não tem. E aí começou a conversar sobre isso, e aí foi que surgiu Na Porta. E é engraçado que a gente estava numa incubadora, chamava Founder Institute, ela era uma aceleradora incubadora, com uma outra ideia na época, que não era dar Na Porta, que não deu certo. A ideia não deu certo. Era uma ideia de impacto também, que eu não vou entrar muito no detalhe, mas não deu certo. E aí eu lembro que um dos mentores falou assim, a gente aposta muito nos fundadores, porque uma das coisas da startup não é somente sobre a tua ideia, mas é sobre quem você é e como você faz aquele negócio acontecer. É muito sobre o como, porque ideias são replicáveis, mas o como você faz é muito de cada pessoa. E aí eles falaram assim, cara, a gente aposta muito no Sanderson, que estava no início da aceleração. Então a gente, por mais que essa ideia anterior não tenha dado certo, a gente vai te dar 30 horas, tranquilo, 30 horas, para criar uma nova empresa. E aí o Sanderson falou com o Leonardo, falou, cara, a gente precisa de um marketing, a gente precisa de um financeiro, o Rodrigo, e a gente precisa de uma ideia que envelope tudo isso. E foi aí que a gente se juntou para 30 horas fundar a Na Porta. Então, resumindo, mas não resumindo, foi mais ou menos assim que aconteceu. Para vocês que estão assistindo a gente, hein, já tá sabendo que é incrível, essa startup. E lembrando também que a gente quer saber quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram aí enfrentado para tá gerando aí esse engajamento e esses clientes, como que vocês chegaram nesses clientes. Legal. Acho que o início do processo de construção da Na Porta, a gente foi modelando de uma forma
que primeiro a gente entendesse que estamos construindo uma empresa, a gente está construindo um modelo de negócio, não é uma ONG, a gente está falando de uma empresa de impacto que monetiza, uma empresa, né, que tem faturamento, que traz renda, que empodera, mas como a gente vai fazer isso? Então a Na Porta, ela, como eu falei, né, surgiu de toda essa dor de quem não recebe e da experiência de quem atua em favelas, e a gente virou, né, uma empresa de impacto, uma empresa de entrega em comunidades de produtos de e-commerce. E no início a gente estava num processo de convencimento dos clientes de que essa dor existe de verdade. Porque a comunidade não era escutada, né? Era pouco escutada. Então, até isso chegar em quem está liderando as grandes empresas, a gente tinha que ter muita conversa, muito relato, mostrar a realidade. Qual é a realidade de hoje? A realidade é que a gente tem pessoas da periferia que colocam no CEP de um amigo as suas encomendas, porque aquele CEP entrega, andam 3, 4 quilômetros numa agência para retirar. Isso é zero conveniência. A gente está falando de entrega na casa, hoje em dia, entrega no mesmo dia. Pagam fretes abusivos, com prazos abusivos. Então, assim, tudo indo contra a um processo de hiperconveniência que a gente estava falando que o asfalto estava vivendo. Então, a gente viveu um processo de conscientização desse ciclo, dessas grandes empresas, que foi demorado. A Na Porta, ela foi fundada em março de 2021. A gente fundou nessa época e após a fundação a gente estava na aceleração, a gente foi validando o modelo de negócio, entendendo o modelo de negócio, e a gente viveu um momento muito específico do mercado, que é o que está acontecendo agora, que é a Black Friday, que é um momento muito importante de tração de vendas e que o varejo congela. Ele fala, não vou olhar para nenhuma outra iniciativa, vou focar agora no meu negócio principal para poder atuar, e depois eu vou olhar para iniciativas como da Na Porta. Então a gente ficou nesse espaço, assim, meio que ignorado, teoricamente, e só voltamos a dialogar com as empresas. Na verdade, eu falo que a gente ressuscitou de dezembro para janeiro desse ano, para conversar de novo com essas empresas e falar com elas. Então esse foi o nosso primeiro e principal desafio no início, lá em janeiro, falar dessa dor, conscientizar sobre essa dor, explicar que existem caminhos para tratar essa dor, que tecnologia é para todo mundo, e a gente fala muito na Porta de 3 pilares: dignidade dessas pessoas, porque isso é dignidade. Você receber na sua casa é dignidade. A gente está falando da pessoa ter a conveniência que todo mundo tem, você tem que pagar nada mais por isso. Empoderamento da comunidade, ela poder se reivindicar por um serviço de qualidade, né, que eu acho que esse é o mais importante. E pertencimento, é você sentir parte do negócio e não aquela coisa do abismo social. Sim. Que a gente fala, né? Ter 2 esferas, eles e o asfalto. Então acho que esse foi o nosso primeiro desafio, se eu puder dizer. Sim, sim. Eu vendo aqui que o Na Porta é uma startup de impacto, né? E quais oportunidades são geradas consequentemente aí para essa comunidade? Ótima pergunta, eu adoro essa parte. A gente hoje foca em 3 grandes pilares. O primeiro pilar é de impacto social. E como que a gente mede essa frente de impacto social? Hoje, a nossa estrutura, ela funciona com pessoas da comunidade. Então, eu não emprego ninguém de fora, emprego de dentro. Então, eu tô falando de geração de renda na ponta. Então, hoje a gente já gerou 56 empregos, com um potencial de gerar outros 40 até o final do ano. A gente já formou 4 líderes operacionais, e eu gosto muito de dar esse exemplo, porque lá no início da Na Porta a gente tinha um entregador, que estava trabalhando com a gente num projeto especial, e em uma conversa com o Leonardo, que era de operações, o Leonardo perguntou pro time, quem aqui tá fazendo faculdade? E ele levantou a mão e falou, eu tô fazendo faculdade à distância, de logística. Pô, legal, ficamos com essa pulguinha atrás da orelha, porque, né, a gente ainda estava crescendo, a gente estava no momento de tracionar o negócio, e aí abriu uma vaga de líder operacional. Quem a gente pensou em trazer? Esse cara, o Wallace, o nome dele. Ele saiu de entregador para líder, ele foi promovido 3 vezes. Hoje ele estava com um salário de entregador, agora ele já está indo para um salário de quase R$2.000. Então isso é trazer o que eu falei do primeiro pilar, que é a dignidade. Parece pouco, mas é muito para quem vive em comunidade. Ter um salário digno. E não só o salário, mas todo o conhecimento que ele tem. Porque hoje ele lidera uma das operações mais parrudas, que é a nossa operação da Cidade de Deus. Então o pilar de impacto econômico é o primeiro. Social. O econômico, porque a gente também, além de fazer a frente de empregabilidade acontecer, a gente traz toda a frente de iniciativas como
marketing, comunicação para dentro da comunidade. Então, por que eu vou fazer uma ação com um influenciador de fora se eu posso pegar um influenciador de dentro da comunidade para falar? Por que eu vou pagar impressão de flyer, de panfleto lá de fora se tem agência dentro da comunidade? Então, hoje a gente já injetou mais de 153 mil reais dentro da comunidade. Isso é com agenciamento, isso é com influenciador, pagamento de fachada, pagamento dos entregadores. Então, isso é impacto econômico na ponta. E o último pilar de impacto é o impacto ambiental, que ainda é um tema pouco disseminado na comunidade. A gente sabe que é uma dor do Brasil no geral, mas que a gente precisa tratar também lá na comunidade, que é como que a gente faz desde coleta seletiva, mas não só, a logística ser uma logística sustentável. Hoje, 80% das nossas entregas são feitas de bike. E a gente já está falando sobre modelos de crédito de carbono, porque isso ajuda na cadeia logística como um todo. E a gente viu também, e isso foi aprendendo, né, no dia a dia da logística e tudo mais, que a entrega de bike abre portas de trabalho. Porque o morador da comunidade, ele não tem dinheiro para comprar uma moto. E eu vou falar, não, que você não vai trabalhar, se a bike cumpre a mesma função. E eu tenho muitos entregadores que entregam mais, às vezes, de bike do que de moto. Sim, então sim. eu gero uma oportunidade de emprego, renda e pertencimento muito grande. Então acho que se eu pudesse resumir, mas não resumindo, são esses os 3 principais pilares de impacto. Sim, sim. E uma pergunta também que não quer calar, né? Que eu acho que é uma pergunta norteadora agora da nossa conversa. Lembrando que essa pergunta, a gente quer saber um pouquinho se o Na Porta participou de algum projeto de aceleração de startup, né? E se esse processo de aceleração ele ajudou no engajamento do Na Porta. Legal. A gente participou sim, logo no início, antes até da Na Porta ser Na Porta, a gente participou de uma aceleração na Founder Institute, que foi o primeiro. Ela é a maior aceleradora do Vale do Silício, ela fica no Vale do Silício, a maior aceleradora pré-seed do mundo. E ela ajudou muito a gente lá no comecinho, quando a gente estava querendo entender o nosso modelo de negócio. E a aceleradora ela é muito boa porque além dela validar o teu modelo, validar o teu formato de trabalho, ela dá aqueles vários checks assim sobre a sua ideia é de fato inovadora? Check. A sua ideia impacta de verdade na comunidade, na tua função? Check. A sua ideia é uma ideia que gera valor, ou seja, se ela morresse no mercado, alguém sentiria falta disso? Quando a gente fala de startup, a gente precisa sempre pensar nisso. Essa ideia que eu tenho, ela é uma ideia legal ou ela é uma ideia que muda de verdade? Porque quando ela muda de verdade uma vida da pessoa, ela é uma coisa que perpetua. Hoje a gente dá vários exemplos. E a gente até brinca, né? Ai, como é que seria minha vida sem WhatsApp? Né? Eu não lembro como é que era antes como é que era antes do WhatsApp? Como é que era antes do Facebook? A gente fala agora o Instagram. Porque você nem lembra mais como é que você vivia antes daquela realidade, daquela nova realidade. E a Na Porta, quando ela passa por um processo de aceleração, é para validar exatamente isso. Essa ideia veio para ficar. E aí, com a Founder, isso foi muito validado. A gente teve várias mentorias com pessoas de mercado, pessoas que são investidoras e que trazem perspectivas de negócios diferentes. Depois da Founder, a gente foi para uma outra aceleradora chamada Inovativa, que aconteceu logo depois mesmo, assim, foi acho que questão de 2 meses. E foi muito positivo, porque foi validando muito o nosso modelo logístico. Cada aceleradora tem um perfil diferente. Mais pra frente, a gente teve uma outra aceleração pela GB Ventures, que é uma aceleradora da Boticário, que validou muitas coisas de produtos, é uma inovação, qual a nossa estratégia de mercado, para onde a gente vai atacar, como a gente vai expandir. E a última aceleradora que a gente passou foi o Google. Então, o Google também foi uma forma de validar nosso modelo de negócio. Então, te resumindo, sim, a aceleração faz muita diferença no processo. A gente foi acelerado 4 vezes e todas essas 4 vezes foram muito boas e agregadoras porque elas agregaram de diversas formas em momentos diferentes e em maturidades diferentes da startup. Porque uma coisa é a startup iniciante, que está lá entendendo, validando se esse negócio vai acontecer, vai dar certo, que foi a primeira aceleração. Depois a gente já estava começando a ir atrás dos clientes, que foi Inovativa. Aí na GB Ventures eu já estava com o modelo faturando e agora com o Google eu já estava tracionando. Então ela me pegou em momentos diferentes. Então isso foi muito legal. Sim, sim. E a gente também sabe, né, que o Na Porta ele vem em crescimento e a gente queria saber quais regiões hoje o Na Porta atende, né? E também quais marcas ele trabalham hoje. Legal, boa. A gente atende principalmente, a gente começou no Rio de Janeiro. A gente teve uma oportunidade gigantesca lá em termos de comunidade. O Rio de Janeiro tem algumas peculiaridades
com as comunidades que a gente atua. A gente falou, vamos fazer bem feito lá, para depois expandir para outras regiões. A gente começou na Cidade de Deus, depois expandimos para o Rio das Pedras. Cidade de Deus fica na zona oeste do Rio, Rio das Pedras. Depois do Rio das Pedras a gente foi para Rocinha, Mangueira, Vidigal. Só no Rio a gente está em 3 de 10. E agora a gente acabou de ir para São Paulo, na favela de Ferraz de Vasconcelos, que é aqui pertinho, né? Pertinho. Ferraz de Vasconcelos, na favela dos sonhos. Então, essas bases que a gente fala, a gente tem mini hubs, mini basezinhas de processamento. Como é que funciona? A gente recebe a mercadoria é entregue na base, ela é coletada, processada e depois ela é entregue pelos nossos entregadores locais. Então, quando eu falo de estar presente, eu falo de base, de estrutura. Então, a gente tem uma base em cada uma dessas regiões. Mas essas bases me permitem atuar nas adjacências e nas proximidades. Então, eu tenho 6 bases, mas eu atuo em 28 localidades. Só no Rio são 26. E aqui em São Paulo são Lajeado e Ferraz. Minto, no Rio são 25. E a gente tem outras 3 em São Paulo, Lajeado, Poá e Ferraz. Perfeito, Catrine. Eu também vi nas redes sociais de vocês que vocês foram investidos, né, pelo Google. Poderia falar um pouquinho mais pra gente o que é, porque eu também não sei o que é isso. Você poderia falar pra gente? Claro, legal. Na verdade, essa notícia é fresquinha. A gente acabou de ser investido pelo Google. É um super reconhecimento. Mostra que a gente tá no caminho certo. E de gatilho, a gente já também tem uma super novidade, que além desse investimento, que só realmente reforça o nosso trajeto, a nossa trajetória, o que a gente tem feito até aqui, e reconhece todas as frentes de impacto que a gente tem, também foi peça-chave para um próximo passo que a Na Porta está tendo, que é de mapeamento das comunidades. Como eu comentei com você lá no início, hoje um dos fatores que impedem das comunidades receberem é a falta de CEP. Tem muita comunidade que tem só um CEP para receber. E isso para localização é muito difícil. O CEP virtual, a solução do Google em conjunto com a Na Porta, torna essa localização possível, porque ela faz com que as comunidades, as pessoas, os moradores dessas comunidades tenham o seu único CEP, o seu CEP, para chamar de seu de verdade. A ideia é que ele tenha um código através de uma tecnologia que veja, não vou entrar no técnico, mas por latitude, longitude, entre realmente na localização e fale, olha, você mora nessa região, nesse lugar, esse é o seu CEP. E é no formato de código mesmo. E aí cada casa vai receber uma plaquinha. A gente começou com esse projeto em Ferraz de Vasconcelos, inclusive notícia aí pra todo mundo, ninguém sabe, então vocês vão ser os primeiros a saber. Nós acabamos de finalizar o mapeamento em Ferraz de Vasconcelos, então a gente pode falar que a Favela dos Sonhos é a primeira favela 100% digitalizada, o que significa que todos lá têm um CEP agora para poder chamar de seu e receber suas mercadorias. E não só isso, o CEP possibilita 1000 e outras coisas, desde emprego, acesso a documento, acesso a outros tipos de coisas como saneamento, ajudam demais também essa comunidade. Então, é basicamente isso. Maravilha, né? E também a gente queria fazer uma perguntinha, né? Qual mensagem que a Catrine deixaria para você, né? Que quer criar aí uma startup. Qual mensagem você deixaria para uma pessoa que está sonhando aí em criar uma startup? Legal. Acho que foi um momento muito bacana essa pergunta, porque eu estava num evento e uma pessoa me falou isso e me marcou. Acho que a mensagem principal é: vale tudo menos desistir. Ela falou isso e eu falei, cara, como assim vale tudo menos desistir? Porque criar algo é muito difícil, não é fácil. Em que sentido? Você vai colocar aquela ideia, vão ter pessoas que vão falar, você é louco, será que faz sentido? Mas não é muito ousado? Eu larguei o mundo corporativo para empreender. Tinha 11 anos de carreira e as pessoas, quando olharam para mim, muitos pensaram, você é louca, o que você está fazendo na sua vida? Mas eu sabia que aquilo tinha propósito. Então, quando você enxerga que a sua ideia vai mudar de fato a vida das pessoas, vai fazer a diferença, vai ir para outro patamar e você confia, vale tudo menos desistir. Vale pedir ajuda, vale ir atrás de pessoas, vale perguntar, vale ser cara de pau, vale questionar, menos desistir. Porque empreender no Brasil não é fácil, mas tem cada vez mais melhorado e quanto mais pessoas se mobilizando, a gente vai também tornar o Brasil muito melhor. Já sabe, né, pessoal? Vamos tirar o sonho do papel, hein? E pra gente finalizar, a gente gostaria que a Catrine falasse um pouquinho aí quais são as redes sociais e como a gente consegue encontrar vocês. Legal. A Na Porta tá presente no Instagram, Na Porta Brasil, LinkedIn, Na Porta. A gente tem o nosso canal no YouTube que estamos alavancando. E o nosso site, naporta.digital, que inclusive, só fazendo parênteses, o nosso site,
ele tem uma aba para quem é da comunidade e quer receber, então você pode colocar lá, preencher com as suas informações, quero receber na minha comunidade. Isso ajuda muito a mobilizar parceiros que queiram trabalhar com a gente. Então, por exemplo, Americanas, Mercado Livre, que inclusive acabei não falando, mas são os nossos clientes. A gente tem hoje Americanas, Mercado Livre, Riachuelo, C&A, Renner, já tivemos um case com o iFood, então a gente já está com alguns clientes aí, ideia que cresça ainda mais. E aí ele pode pedir, né, o cliente no site lá, falar, passar suas informações. Essas informações a gente manda para esses clientes e fala, tem comunidade querendo receber, então isso ajuda muito. Entregadores também querem ser parceiros, tem uma aba, quero ser um entregador. Clientes como Mercado Livre, Americanas que se interessarem podem ir lá. Então entre no nosso site, lá também tem várias informações sobre o nosso negócio, o que a gente faz, outras soluções que a gente quer construir. É isso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado para você que assistiu o nosso vídeo, acompanhou até o final, hein? Lembrando que todas as informações que a Catrine, né, passou pra gente, a gente vai deixar tudo na descrição do vídeo, hein? Então você que quer conhecer mais um pouquinho na porta, é só olhar na descrição e clicar no link que vai estar disponível para você. E para você que gostou do vídeo, é só curtir aí o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, hein? E lembrando também que vale compartilhar com os amigos, hein? Muito obrigado, até mais e tchau, tchau!